Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou apaixonada por art journal, colagem, papel, washi tape e tudo relacionado a isso. No vídeo de hoje eu vou trazer o review com a minha opinião sobre o calendário do advento da Papelaria Tri em parceria com a Papelaria News. Esse é o primeiro calendário do advento que eu compro na vida e eu simplesmente amei a experiência de abrir um presentinho por dia. Esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre esse calendário, vou deixar o link dos dois primeiros aqui embaixo. No primeiro vídeo eu falava que eu não sabia se eu ia aguentar de curiosidade, mas eu consegui. E eu abri religiosamente um pacote por dia. Eu não faltei nenhum. Eu criei uma rotina de logo depois do café da manhã, eu abria o pacotinho, gravava pra vocês e postava lá no Instagram. Então vamos lá sobre a minha opinião. Eu acho importante falar porque esse ano surgiram diversos calendários do advento. E esse daqui foi o primeiro, pelo que eu soube, que a Papelaria Tri fez. E tanto é que eles fizeram poucas unidades e nem todo mundo conseguiu comprar, foram só 20 unidades. E como eu faço parte de vários grupos de papelaria, eu escutei muitas pessoas trocando ideias sobre diversos calendários do advento. Algumas pessoas estavam contentes com eles, outras não. Então vou dar minha opinião para vocês saberem o que vocês acharam e espero que esse vídeo ajude tanto a papelaria para poder melhorar e continuar com o calendário no ano que vem, e também para as pessoas que querem comprar um calendário verem esse vídeo e decidirem se vão comprar ou não ano que vem. Vamos lá! Primeira informação, o calendário foi R$ 250, foi uma média de preço compatível com outros calendários no mercado. Calendários que tinham só adesivos eu vi um pouco mais em conta, e eu vi outros calendários também muito mais caros que esse. Eu achei o valor super ok, muito bom. E relacionando com as coisas, eu já vou abrir aqui pra vocês, relacionando com as coisas que vieram dentro da caixa, eu achei que foi super justo. Pesquisei o valor de tudo que veio e foi compatível com o valor do calendário. Só algumas coisas, como, por exemplo, essa caixa aqui mesmo, não tinha como eu saber o valor, né? E outras coisas que são personalizadas. Eu fiz uma estimativa, mas eu acho que foi super justo. E a primeira coisa é que eu simplesmente amei essa caixa aqui. A experiência de vir em uma caixa facilitou muito, porque durante o mês inteiro eu deixei tudo guardado aqui nessa caixa. E isso foi muito legal. Todo dia eu vinha aqui, tirava essas coisas e abria o próximo embrulho aqui embaixo. Adorei que vem embrulhado em um papel contact, que eu vou poder usar também nas colagens. E a experiência dessa caixa é maravilhosa. Então, se eles fizerem ano que vem um outro calendário, eu recomendo demais que seja em uma caixa assim. E, inclusive, o que eu fiz durante o mês? Eu fiz um desafio comigo mesma de que eu ia usar esse caderno daqui. Esse calendário, ele era específico para colagem. E eu acho que foi muito importante o primeiro presente ser o caderno. Eu fiz um desafio comigo mesma, que eu só poderia usar nesse caderno daqui coisas que vieram dentro da caixa. Não foi todos os dias, mas um dia sim, um dia não. Eu sentava aqui na minha mesa, pegava a caixa, o que eu achava muito fácil, porque eu podia mover com a caixa para qualquer lugar. Pegava, abria o meu caderno e dava uma olhada aqui em tudo que veio. E aí eu me desafiava a usar só isso daqui. Eu acho muito legal porque eu tenho muito material de colagem. Quem me segue aqui sabe. E você se limitar a certos materiais faz a sua criatividade ir para outro lado. Eu gostei tanto desse desafio que eu tô pensando em usar essa caixa daqui para fazer um desafio por mês. Eu pensei em pedir para minha irmã escolher alguns itens do meu acervo, materiais mesmo, por exemplo, 3, 4 washi tapes dos meus materiais, 2, 3 canetas, um livro de recortes de tudo que eu tenho e pôr dentro dessa caixa e eu fazer um desafio todo mês de fazer colagem só com o que tem dentro da caixa. Me digam o que vocês acham desse desafio, porque eu pensei em criar um quadro fixo aqui no canal, o desafio da caixa misteriosa, algo assim. E aí ela que escolhe e põe aqui dentro e eu não sei o que ela escolher. E aí eu vou tentar criar colagens com o que ela escolheu. Eu achei muito legal isso e foi um ponto super positivo para esse calendário.
Eu vou deixar de lado e tirar tudo que veio pra gente ver. Eles mandaram também algumas coisas de doce, que eu já deixei de lado, porque a maioria eu comi. Só sobrou algumas balinhas daqui. E bora lá, né? Vou tentar organizar aqui com vocês pra gente fazer uma visão geral do que veio. Vou falar pra vocês o que foram as minhas coisas preferidas. Primeiro, veio esse caderno pra gente fazer as colagens com folhas brancas, o que eu achei o ideal. E eu adorei o tamanho dele ser quadrado, porque eu não tinha nenhum art journal nesse formato aqui. Meu item preferido, com certeza, foi o livro de colagens, que ele veio com diversas imagens. Eu já usei muito, ó, ele tá super picotado, mas ainda tem muita coisa aqui. É por isso que eu gosto de livro de colagem, porque ele rende muito. Veio muitas imagens. Eu acho que eles acertaram demais nesse livro. Se não fosse o livro, não teria o calendário de colagem. Então, esse daqui realmente foi o principal. O caderno e o livro de colagens, o principal. Meus itens preferidos foram todos aqueles que realmente têm a ver com colagem. Ou seja, esse livro, essa caixinha de adesivo. Eu gosto muito de coisa que é personalizada. Tudo que a papelaria mesma fez foram minhas coisas preferidas. Ó, uma caixinha com papeizinhos estampados. Todos eles são adesivos. Eu ainda não usei muito, porque ele chegou bem no finalzinho do calendário. Mas foi uma das minhas coisas preferidas. Por isso, por exemplo, eu acho que eu colocaria ele mais pra frente no calendário e não pro final. Porque eu não tive tanto tempo de usar. Essa parte daqui, que foi um envelope cheio de papéis diversos, aleatórios. Veio adesivo, veio papel recortado, veio papel com letrinha. Esse daqui também foi o meu segundo ou terceiro preferido, porque eu adorei essa ideia de pegar coisas aleatórias, tanto é que aqui só tem um pouco, porque eu já usei a maioria do que veio. Pegar coisas aleatórias e montar colagens. Veio essa cartela de adesivo junto. Teve um outro dia que veio 2 cartelas de adesivo, que eu usei quase toda também. As washi tapes com certeza fizeram diferença. Se não tivesse washi tape, não seria a mesma coisa. O bloquinho de adesivo craft acertaram muito de colocar bem no início do calendário. E algo mais básico é muito legal para fazer o fundo das colagens. Isso daqui é muito legal. Teve outro bloquinho também, que foi esse, mais no final também do calendário, então não deu para usar tanto. Esse daqui foi um brinde que eu gostei muito também. Ele não fazia parte do calendário, então eu vou até deixar de lado, porque não fazia parte, né? Esse foi o último presente e foi um dos meus preferidos também, adoro. E essa fitinha daqui que eu sempre quis testar, que tem estampa. É tipo uma fita, uma cola em fita ou uma fita corretiva, só que ela é com estampa. É super fácil de usar e eu usei bastante também. Ou seja, a gente consegue perceber que os meus materiais preferidos foram os que eu usava realmente para fazer a colagem. Papel, washi tape, adesivo. É isso, papel, washi tape e adesivo. Foram as minhas coisas preferidas. Quando eu abri o envelope e eu via algo assim, eu ficava super animada, super feliz. E aí, as coisas que vieram também, eu acho que ferramenta é muito útil. Só que ferramenta demais, às vezes atrapalha, porque, por exemplo, chegou uma ferramenta, eu não consigo colar ela no caderno. Então, aqui, de forma geral, a cola em fita, eu acho que acertou muito, porque cola em fita é perfeito para fazer colagem. Eu só não abri essa porque eu tenho uma mesma dessa aqui em casa e eu tava usando ela para colar os papéis. Por isso, eu ainda não abri, mas em breve eu vou abrir. A cola bastão também. Mas talvez, se eu fosse pensar, eu não colocaria 2 colas. As duas são úteis, elas não são usadas em momentos iguais. Só que, por exemplo, eu que já faço muita colagem, eu já tenho muita cola aqui. Então, essa cola bastão, por exemplo, eu tô guardando, eu ainda não abri ela. E vou usar depois. Só que cola é essencial. Então, eles quiseram realmente fazer um kit pra quem quer fazer colagem e não tem nada. É muito legal e útil ter cola. Essa tesoura de picotar eu achei super útil. Muito melhor enviar essa tesoura do que se fosse uma tesoura comum. Eu gostei muito mais que foi essa daqui, porque tesoura comum todo mundo tem.
Agora, os meus menos preferidos, digamos, foram esses materiais daqui. Vocês já viram, a minha visão geral eu gostei muito do calendário, ele valeu a pena e foi uma experiência incrível. Mas se fosse para falar para melhorar alguma coisa, seria com relação a esses itens daqui. Eu acho que veio muita caneta. Ó, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essas duas vieram juntas, ou seja, foram 7 dias abrindo caneta. Eu senti falta de vir mais papel. Na minha opinião, por exemplo, seria melhor se viesse 2 canetas a menos e mais 1 ou 2 envelopes cheios de papel, porque é o papel que efetivamente a gente vai colocar no caderno. Então, eu acho que faltou mais papel. Poderia ter vindo mais desse daqui, por exemplo, mais nota adesiva, porque só vieram 2 no calendário. Então, eu tava esperando mais dessas notas adesivas. Poderia ter vindo umas 3 ou 4 em diferentes cores. Em vez de vir 7 canetas. Porque, na verdade, caneta, pra quem faz colagem, não é tão útil assim. Eu não uso muitas canetas. Eu uso principalmente pra colocar a data. Só que tem um ponto. Eu gostei que vir caneta me fez pensar com outros olhos. Eu nunca tinha pensado em usar a caneta para decorar o meu art journal. E com essas canetas, eu realmente usei elas. Eu vou mostrar para vocês as colagens que eu fiz e vocês vão entender. Ou seja, por um lado, eu acho que poderia vir menos canetas. E por outro, eu gostei que veio canetas, porque isso me fez fazer colagens de outro jeito. O que eu tiraria daqui? Essa caneta vermelha, que eu não consegui usar em nenhuma colagem, porque vermelho é muito marcante e eu não tinha nenhum material vermelho para combinar. E essas canetas permanentes daqui, que a gente não consegue usar nas folhas do caderno, só na capa, mas eu não tenho coragem de decorar a capa. Porque vai que eu faço uma coisa errada. Essas canetas da Sharpie, elas são muito famosas e muito boas. Eu tenho um kit inteiro aqui em casa, só que eu nunca uso, porque como elas são canetas permanentes, você tem que usar em lugares específicos. O papel não é o ideal. Então, essas duas aqui, por exemplo, eu colocaria papel. Eu trocaria elas por outra coisa. Então, as canetas que eu mais gostei, que eu acho que deveriam ter, sem dúvida, no calendário, foi a preta, essa branca daqui, essa double line, que eu adoro, que ela tem 2 linhas pra fazer um efeito diferente. E essa brush. E eu gostei também de vir essa metálica, que ela tem esse efeito brilhoso. Essas daqui foram as minhas preferidas e eu usei elas na maioria das colagens. Então, eu deixaria essas duas daqui e trocaria por papel, por exemplo. O estilete, eu acho que é muito útil o estilete. Inclusive, eu tenho o meu aqui que eu uso todo dia. Mas como eu já tenho um, por enquanto eu não vou abrir esse daqui. Acho que poderia também ter vindo mais papel no lugar de estilete. E essa régua eu achei muito interessante, com certeza é muito útil. Principalmente porque tem essas estampas daqui que a gente consegue fazer desenhos. Só que eu achei muito pequenininho. Eu usei essa caneta daqui que tem a ponta do outro lado, a ponta fininha. E aí eu fiz o desenho nele, só que eu achei um pouquinho difícil. Então, se ela fosse um pouco maior, acho que seria mais interessante. Mas é isso, gente, a visão geral que vocês conseguem ver aqui do calendário. Vou mostrar pra vocês agora as colagens que eu fiz. Eu usei diversos elementos, como eu falei pra vocês, a caneta me fez olhar com outros olhos. Então, por exemplo, aqui eu fiz um detalhezinho com a caneta de 2 linhas. E eu adorei que veio principalmente coisas rosas e azuis no meu calendário. Então, essa daqui foi a minha preferida de macarrão. Tem essa daqui também, que eu usei essa fita aqui de coração. Usei a caneta para fazer detalhes, usei adesivo, o papel que veio, as fitas. Essa marrom também foi a minha segunda preferida. A única coisa aqui que não veio no calendário foi essa washi tape, porque eu achei que combinou tanto que eu não queria deixar ela de fora. Mas todo o resto foi no envelope que veio os recortes e o livro de colagem também. Temos essa daqui no tom de verde, usei as notas adesivas que vieram de brinde, o caderno de recorte, pedaço de papel, adesivo que veio também no envelope. Essa daqui também eu fiz com o efeito da caneta branca, os flocos de neve, e eu simplesmente amei essa mistura do prata também com essas colagens de inverno, ficou muito legal.
A de azul, como vocês conseguem ver, eu tenho um padrão. Eu gosto de manter a cor. Então, aqui nós temos marrom, o verde, aqui é mais laranja, aqui é mais azul, esse daqui é mais verde também. Usei diversos elementos, dá pra ver que eu usei a caneta também, ó, a caneta de linha dupla, usei aqui e pra escrever a palavra life. Nessa daqui, eu usei o caderno de recorte e a washi tape prata. Vocês conseguem ver o efeito, mas eu não passei a fita em tudo, porque eu não queria gastar ela. Então, aqui embaixo, eu só colei uma parte da fita, em cima e embaixo. É um truque para você não precisar gastar toda a fita. E a última colagem que eu fiz foi essa daqui. Eu usei a régua do passarinho para testar aqui. Usei as canetas, os quadradinhos adesivos, a nota adesiva e diversas outras coisas. Aqui nesse detalhe também usei a tesoura que picota, né? Como vocês conseguem ver, eu usei basicamente tudo que veio no calendário. As únicas coisas que eu não consegui usar realmente foram essas canetas daqui. E por isso que eu falo que eu gostaria que viesse outras coisas no lugar. Tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar também. Vários itens, como por exemplo as washi tapes e as canetas, elas não vieram exatamente iguais para cada pessoa. Por exemplo, em um pacotinho meu vieram essas 3 washi tapes. Eu vi que algumas pessoas que compartilharam receberam só 2. E as estampas eram diferentes. Então, algumas, por exemplo, tinham uma estampa florida, maravilhosa. As canetas vieram em cores diferentes. Essa vermelha aqui, por exemplo, eu vi que várias pessoas receberam em um tom de laranja, marrom, que, por exemplo, pra mim, seria muito mais útil se tivesse vindo a marrom. Onde eu quero chegar com isso é que, às vezes, quando a gente vê as outras pessoas, é complicado, porque, por exemplo, eu podia não ter gostado dessas minhas 3 washi tapes, mas eu vi que outras pessoas receberam outras washi tapes e que eu gostei mais da washi tape de outra pessoa. Eu acho que isso gera um pequeno incômodo, porque a gente fica, assim, se sentindo meio na injustiça. Eu queria a washi tape que a outra pessoa recebeu. Se for para receber algo, eu acho que tem que ser mais padronizado. Então, as mesmas washi tapes para todo mundo, as mesmas cores de caneta para todo mundo. Ou, por exemplo, se for enviar cor de caneta, tenta fazer um padrão no calendário inteiro para a pessoa. Aqui eu acho que no meu teve um padrão, porque eu recebi muito rosa, por exemplo, que combina entre si. A fita adesiva aqui também combina entre si as canetas rosas, mas poderia ter sido, por exemplo, todas as canetas que combinam, porque aí eu acho que eu usaria muito mais. Então é isso. Eu amei o calendário do Advento, amei a experiência, amei por ser um calendário voltado para colagem e a questão de todo dia eu abrir e tentar usar os materiais. Os pontos negativos que sempre vai ter, que eu melhoraria pro ano que vem, seria diminuir as canetas e aumentar a quantidade de papel, pra gente realmente colar ali. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficaram com alguma dúvida do calendário, podem perguntar aqui embaixo. Agradeço também a Papelaria Tri, a Papelaria News, porque esse mês eu fiquei mencionando elas ali em todos os posts e elas comentavam, elogiaram as colagens que eu fiz e eu fico muito feliz por esse reconhecimento e essa troca. Bom, a gente se vê em um próximo vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal. Até mais!